vamos iniciar mais uma aula de História falando sobre a Guerra Fria a partir de 1968. Esse ano foi conhecido como o Ano da Contestação, porque vários protestos aconteceram, tanto do lado capitalista quanto do lado socialista. São exemplos disso a Primavera de Praga, onde a população na Tchecoslováquia sai para protestar contra o governo socialista e a influência da União Soviética nesse país. O movimento hippie nos Estados Unidos, que também contesta a ordem social vigente. E o maio de 1968 na França, onde muitos estudantes e trabalhadores promovem greves e protesto contra o governo. Entre 1970 e 1979, diversos acontecimentos começam a mudar os rumos da Guerra Fria. A Alemanha Ocidental e o Japão alcançam o mesmo nível de produtividade dos Estados Unidos, tornando-se grandes concorrentes da economia norte-americana. O Japão torna-se o segundo maior PIB do mundo e a Alemanha o terceiro, tendo uma capacidade competitiva em termos tecnológicos e de produtividade muito grande. No início dos anos 1970, os Estados Unidos promovem mudanças para se adaptar a esses novos tempos, também buscando modernizar o seu setor produtivo e tornar-se um país mais competitivo em escala global. Nesse sentido, os Estados Unidos buscam retomar sua hegemonia, já que ela não era a mesma do início da Guerra Fria. Os Estados Unidos optam por baratear os custos de sua produção de uma maneira geral, já que, por exemplo, as fábricas de motos nos Estados Unidos, praticamente todas, fecharam as portas, a não ser a Harley Davidson, que o governo norte-americano, por si só, busca sustentá-la. Isso é fruto da competição com as motos japonesas, principalmente, só para termos um exemplo a respeito disso. O mundo passava pela revolução científico-tecnológica e uma nova corrida armamentista. A política de distensão e a nova estruturação econômica. A distensão foi uma resposta política para a crise vivida pelos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria, que via os investimentos na área espacial e militar sendo pesados para o orçamento do governo. Os Estados Unidos passaram a fazer alianças com os dissidentes da União Soviética, como a China. O que são dissidentes? Países que antes eram aliados da União Soviética e resolveram se distanciar, não mantendo mais relações diplomáticas nem comerciais com esses países. Um exemplo prático foi a China, que resolveu não seguir a mesma cartilha da União Soviética e trilhar um caminho próprio. Também negociaram com a própria União Soviética a limitação e o controle sobre as armas nucleares em um acordo chamado de SALT. Em 1971 foi assinado o SALT I. Tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos buscaram assinar esses acordos porque viam seus orçamentos bastante debilitados com os investimentos que haviam feitos até aquela data em armas e em outras situações como espionagem ou corrida espacial, por exemplo. Os governos estavam precisando também ser mais competitivos e precisavam redirecionar investimentos. Crise e reestruturação econômica. A crise do petróleo de 1973 foi a grande marca dos anos 1970. A reestruturação da economia dos Estados Unidos ocorre em 1971, quando o presidente Richard Nixon pôs fim à paridade ouro-dólar. O que tinha sido a paridade ouro-dólar? Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos estabeleceriam que o dólar seria a moeda de conversibilidade mundial e, para isso, garantiria seu peso em ouro, ou seja, eles teriam a mesma quantidade em ouro armazenado de dólares que estavam em circulação. Isso terminou em 1971. O dólar continuou sendo a moeda de conversibilidade mundial, mas o governo norte-americano dizia que não iria garantir mais o seu peso em ouro. Em 1973, os preços do petróleo explodem.
por conta do conflito árabe-israelense, onde os países da OPEP, de maioria árabe, resolvem dar o troco no mundo ocidental, que de certa forma apoiava Israel, e isso gerou um aumento muito grande do preço do petróleo. Para se ter uma ideia, o barril do petróleo, que era vendido na casa dos $5, saltou para mais de 30. Foi um desespero mundial, já que há uma dependência muito grande do petróleo como principal fonte de energia. Os países saíram correndo atrás de barris de petróleo para não perderem mais seus estoques, e isso tudo acabou gerando uma crise global. Os Estados Unidos, diante de um contexto bastante diverso e bem competitivo, resolveu aumentar sua produtividade por conta da chamada revolução científico-tecnológica que o mundo ocidental vinha passando. E isso teve como consequências uma maior divisão internacional do trabalho, com o chamado processo de globalização, onde muitos países em desenvolvimento estavam amplamente industrializados. Há um processo de desindustrialização das economias avançadas, porque muitas fábricas foram transferidas de países desenvolvidos para países em desenvolvimento, buscando menores custos. E o surgimento da sociedade pós-industrial, com a chamada terceira revolução industrial, ou seja, aquela sociedade mais moderninha e tecnológica. Diante de situações como essa, é impossível não falar da terceira revolução industrial, que teve como consequências o desemprego estrutural, ou seja, máquinas substituindo os seres humanos em diversos postos de trabalho, o esgotamento do estado de bem-estar social, ou seja, aquele que surgiu no final da crise de 1929, onde o governo intervinha na economia e garantia diversos direitos aos cidadãos. Então o governo agora não tinha mais o dinheiro suficiente para garantir isso. Vendo essa situação, o governo resolve deixar de lado o estado de bem-estar social e voltar-se para uma intervenção menor na economia, chamada de neoliberalismo, ou seja, uma releitura do liberalismo que eles tinham abandonado em 1929. Isso também gerou crises em países desenvolvidos, principalmente relacionados ao desemprego, tanto que muitos protestos e greves ocorrerão também nos países ricos. Muito bem, gente, essa foi mais uma aula sobre a Guerra Fria. Até a próxima. Muito bem, gente, essa foi nossa aula sobre... Repetindo. Muito bem, gente, essa foi nossa quarta aula. Foi quarta, gente? Eu não lembro mais não. Vamos tentar fechar.